Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula preparatória para o teste seletivo da Escola de Música Maestro Valdemar Henrique. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula preparatória onde nós estaremos aqui treinando, estudando e aprendendo o conteúdo que vai ser necessário para que todos vocês possam fazer uma boa prova neste nosso teste seletivo. Eu sou o professor Bellini Júnior e junto estaremos aqui estudando um pouco do conteúdo que vai cair na nossa prova. Tá ok? Então gostaria de que todos prestassem bastante atenção, estudassem bastante, reveja esse vídeo várias vezes, quantas vezes for necessário. Leia a apostila, baixe a apostila, faça os exercícios, estude todos os dias para que no dia da prova possamos nos encontrar e você possa fazer uma boa prova e garantir a sua vaga na Escola de Música Maestro Valdemar Henrique neste ano. Bem, pessoal, vamos começar aqui conhecendo um pouco da nossa escola, né? A nossa equipe gestora, nós temos nosso prefeito Aurélio Goiano, Chico das Cortinas é o nosso vice-prefeito, o Jonathan Santos é o nosso secretário de Cultura, tendo ali como secretária adjunta a senhora Josi Leal. Lucas Abreu é o diretor da nossa escola de música, grande músico, grande tecladista aqui da nossa cidade. O Elinaldo Portela é o nosso coordenador pedagógico. E eu que vos falo, professor Bellini Júnior, sou professor de teoria, saxofone, trombone e estou aqui com vocês conduzindo essa aula preparatória. Um pouco sobre a nossa escola de música, gente. Olha só, na nossa escola de música, nós promovemos aqui o ensino musical gratuito. A nossa escola ela é vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, tá certo? Aqui nós atendemos a faixa etária de 8 a 18 anos, de crianças, né, até adultos de 18 anos. De 8 a 18 anos é a faixa etária que atendemos. O ingresso funciona por meio do processo seletivo, que é uma vez ao ano, ou seja, essa aula está servindo, né, para preparar os candidatos para o processo seletivo desse ano. Então ocorre apenas uma vez e a forma de ingresso é única e exclusivamente por este processo seletivo. Os cursos, nós dispomos aqui de cursos de musicalização infantil para crianças de 8 e 9 anos de idade. Nós temos também o curso de iniciação ao violão, bateria, guitarra e violino, são cursos de até 1 ano. E nós temos os cursos de formação musical em canto e instrumentos. Esses instrumentos são violão, guitarra, bateria, teclado, piano, contrabaixo, violino, saxofone, trompete, trombone, flauta transversal, tuba e clarinete. Todos estes cursos de formação, eles são cursos de 3 anos. Aqui na nossa escola, os alunos que estudam e que desenvolvem, eles não ficam sozinhos, né? Eles não ficam abandonados, porque aqui na nossa escola mesmo nós promovemos a formação de corais, nós temos banda sinfônica, nós temos uma big band, nós temos orquestra de cordas, orquestras de guitarras. Então aqui nós desenvolvemos vários trabalhos que vai servir para que o aluno possa colocar em prática aquilo que ele aprende no decorrer das aulas e possa estar interagindo com outros alunos e fazendo música como se fosse uma espécie até de estágio mesmo, traz bastante experiência e aplicação prática para os conhecimentos adquiridos. Algumas informações importantes sobre a prova, pessoal, fiquem atentos. As provas serão aplicadas no dia 25 de maio, que será domingo, na escola Carlos Henrique, aquela escola que fica ali naquele cruzamento do bairro da Paz, perto do Hotel Atrium, por ali assim, tá? A escola Carlos Henrique. As provas ocorrerão em 4 horários, pessoal. Olha só, as provas serão aplicadas no horário das 8, das 10 horas, das 14 e das 16 horas, tá ok? A prova ela será composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, ou seja, é uma provinha fácil de marcar o X. Você terá lá a letra A, a letra B, C e D. Somente uma dessas é a correta, tá certo? Então, prova de múltipla escolha. Nessa nossa prova, que é composta de 30 questões, da questão número 22 à questão número 30, ela é uma questão de percepção musical. São questões que vocês estarão ouvindo, áudios produzidos pelo professor, para que vocês possam marcar as alternativas corretas. Não se preocupe, porque nós estaremos estudando, estaremos treinando nessa aula aqui a forma de responder estas questões de percepção.
A resposta ela só pode ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá, pessoal? Não vale caneta vermelha, caneta amarela, não vale lápis, só pode ser caneta azul ou preta. Olha só, gente, muita atenção. É importante que vocês estejam atentos a algumas informações, pois a não atenção a estas informações pode lhe tirar do processo seletivo. Olha só, não esqueça de conferir seu horário e local de prova. Se você não sabe onde fica a Escola Carlos Henrique, eu recomendo que vocês possam, no sábado, um dia antes, confirmar o lugar da prova. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem bem a cidade. E para evitar esse problema de atraso, não deixe para a última hora para localizar a sua escola, tá certo? Até porque também nós temos os recursos aí do GPS, né, da internet, que pode ajudar. Então, faça isso para ter certeza. Olha só, o local, o horário da prova, pessoal, todos terão a sua confirmação no e-mail da inscrição, tá certo? Então, na medida que vocês fizerem a sua inscrição, aguardem lá a confirmação do local e do horário, tá certo? Para vocês saberem se você vai fazer a prova às 8, às 10, às 14 ou às 16 horas. Então, esteja atentos a essas informações. Chegue com uma certa antecedência, pelo menos uns 20 minutos, tá certo? Para evitar maiores problemas. Fique atento ao cronograma do processo seletivo e as informações divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Paraupebas e as redes sociais da Escola de Música e da Secretaria de Cultura, Secult. Siga-nos no Instagram, está aí o nosso endereço do Instagram para que você possa também estar mais atento, mais informado de possíveis mudanças e de todas as nossas comunicações. O que vai cair na prova? Qual é o conteúdo? Exatamente o que iremos estudar agora. Nós vamos estudar sobre propriedades do som, elementos constitutivos da música, notação musical e percepção musical. Serão estes os 4 tópicos principais da nossa prova que estaremos estudando a partir de agora, tá certo, pessoal? E aí, vamos para cima? Vamos começar, pessoal, com propriedades do som, tá certo? A partir de agora, muita atenção. Tudo que for falado e tudo que vocês virem aqui na tela e tudo que vocês lerem na apostila que estará disponível para que vocês possam baixar, tudo é importante, tá certo? Então vamos aqui começar sobre propriedades do som, nosso primeiro tópico. O que é o som, pessoal? Quando um corpo vibra, por exemplo, a corda de um violão, né? Quando essa corda do violão vibra, ela produz uma onda sonora, ou aquilo que a gente chama som. Ela produz um som. Essa vibração é transmitida para as moléculas de ar que estão ao redor da corda, que também passam a vibrar, e é transmitida para as moléculas vizinhas e assim sucessivamente. Essa propagação ocorre em todas as direções em forma de onda. Podemos dizer que o som se espalha. Essa onda pode se mover através de meios gasosos, como o ar, meios sólidos, como os metais, e líquidos, como a água. Bom, pessoal, como acabamos de observar no nosso texto, nós vimos que o som ele é produzido a partir de um corpo que entra em vibração, como foi o exemplo dado, foi a corda de violão. Mas nós podemos imaginar também a pele das baterias dos instrumentos de percussão, as palhetas dos instrumentos de sopro, o nosso lábio, para aqueles que tocam instrumentos de sopro, o que entra em vibração, o que vibra são os lábios, é o lábio do músico, que produz uma vibração. Então, para que o som aconteça, é preciso que uma corda, ou uma pele de bateria, ou os lábios do músico que toca instrumento de sopro, ou a palheta, esses objetos eles precisam entrar em vibração. Quando eles entram em vibração, eles agitam as moléculas do ar. O ar é feito de oxigênio e nitrogênio. Então, essa vibração desse objeto, ele vai agitar as partículas, as moléculas do ar, e essas moléculas do ar, elas vão viajar
em todo o ambiente e vai chegar até o nosso ouvido, provocando assim a vibração de uma membrana chamada tímpano, né? Ela chega ao nosso ouvido e provoca essa sensação. Lembrando também que o som ele pode ser propagado tanto por meios gasosos, como é o ar, por meios líquidos, como meios sólidos, como os metais, tá certo? Então, o som ele pode viajar, né, em outros tipos de matéria. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, é um tanto quanto perigosa, não recomendo que façam. Mas, por exemplo, se você colocar o ouvido no trilho do trem, naquele ferro, né, que serve como base para o trem, e esse trem, por mais longe que ele esteja, no momento que esse trem entrar em movimento, o som vai viajar por esse trilho, por aquele metal, e você vai ser capaz de ouvir a movimentação desse trem que está vindo, por mais que ele esteja a uma distância muito grande. Então é só para exemplificar. A forma mais comum de a gente perceber o som realmente é pelo ar, certo? Mas não esqueça, o som ele pode se propagar tanto pelo ar, por meios gasosos, por meios líquidos, a água também, como meios sólidos, como o ferro. Vamos continuar a nossa leitura. No interior do nosso ouvido há uma membrana chamada tímpano, que é flexível e se movimenta para dentro e para fora, vibrando o mesmo número de vezes por segundo como a fonte original, quando as ondas sonoras chegam até ele. No ouvido, as vibrações são transformadas em impulsos nervosos, levados até o cérebro e lá são identificados como sons ou ruídos. A forma da onda dos sons musicais é regular e simples. Já a onda de um ruído é irregular e complexa. Os sons possuem 4 propriedades que são duração, intensidade, altura e timbre. E são essas 4 propriedades que estaremos estudando com mais atenção a partir de agora, tá certo, gente? Então vamos lá. As propriedades de som, nós temos ali a primeira, é a duração. A segunda é a intensidade. A terceira é a altura. E a quarta é o timbre. Vamos falar agora sobre cada uma delas. O que seria a duração, pessoal? A duração é aquela característica que define o som como ele sendo longo ou curto, certo? Então, uma das propriedades do som, duração, é ela que define, ela que nos diz. Através da duração, nós podemos definir um som longo ou um som curto. Eu estarei produzindo aqui um exemplo simples para facilitar a memorização. Estarei produzindo agora um som longo. Agora eu vou produzir um som curto. Então, pessoal, toda vez quando nós iremos nos referir à duração, sempre estamos falando de um som longo ou som curto. Agora, é claro que é preciso que tenhamos sempre 2 referências, tá certo? Porque isso pode ser relativo. Pode ser que se eu tocar uma nota de, sei lá, meia hora, ela vai ser um som curto se eu estiver comparando com um som de 1 hora. Então, é uma questão apenas de parâmetro, tá certo? Então, sempre quando a gente for fazer essa diferenciação de longo ou curto, essa propriedade da duração do som, então a gente sempre precisa ter 2 sons, né? Para que a gente possa fazer essa comparação, tá certo? Então, este exemplo que eu acabei de fazer foram 2 exemplos, de um som longo e de um som curto. Super simples, é isso. É o tempo, né? A propriedade duração, ela está relacionada ao tempo de duração do som, tá certo? Vamos lá continuar. A respeito da intensidade. O que é intensidade, pessoal? A intensidade é aquela característica que define o som como sendo forte ou fraco. Ela que vai me dizer se o som é forte ou fraco. Toda vez que na nossa casa, às vezes a gente gosta de ouvir, né, a música no último volume, a nossa mãe às vezes reclama, né? Ela fala: menino, baixa esse som porque ele está muito alto. Ou, às vezes, ele está no menor volume e a gente quer, né? E a gente quer que ouvir com mais intensidade, com mais força.
aí a gente costuma dizer que o som está muito baixo. Quero que vocês fiquem atentos a essa situação. O termo certo a utilizar é som forte ou som fraco. Vou exemplificar aqui novamente nesse instrumento um exemplo de um som fraco. Agora eu vou reproduzir um som forte. Olha só, muitas pessoas poderiam dizer que o primeiro som que eu fiz foi um som baixo e o segundo som que eu fiz foi um som alto, mas é errado falar com essas palavras, tá certo, pessoal? Quando o som é baixinho, né? Quando a gente costuma dizer que é baixo, ele na verdade é um som fraco. E quando a gente costuma dizer que ele é um som alto, na verdade ele é um som forte. Então, mais uma vez, olha, um som fraco e um som forte. Então, mais uma vez aqui, nós temos os dois parâmetros para comparar, tá certo? Para a gente ter a certeza de quem é forte e quem é fraco, a gente tem que ter dois sons para poder fazer essa comparação. Antes da gente continuar, pessoal, observe aí no nosso slide o que o texto nos diz, né? Importante, para que possamos ouvir e perceber de forma consciente, é preciso que tenhamos em mente a direção tomada pelo som. Temos a seguir diversos gráficos demonstrativos da direcionalidade sonora. É preciso estabelecer, primeiramente, a relação grave, médio, agudo. Ao ouvir os sons sucessivos, estabeleça qual é o mais grave e qual é o mais agudo. Se houver mais do que dois sons, organize mentalmente a movimentação entre eles. Então, nós temos aí um gráfico ao lado do texto, com setas, né? Onde nós observamos o seguinte: o agudo está para cima, o grave está para baixo e o médio está no meio. Então, pessoal, é muito importante que vocês busquem imaginar, busquem idealizar o movimento que o som faz para que vocês possam ter mais facilidade de deduzir, de encontrar, de reconhecer o som. É sempre bom a gente utilizar como recurso para compreender o fenômeno sonoro, ilustrar com desenhos, com gráficos. Uma forma que eu costumo utilizar e muitas outras para descrever um som quando ele tem que ser um som agudo, usar para cima, né? Fazer sinal com a mão ou gráficos escritos, né? Tanto faz. E quando o som grave, sinal para baixo. Então é importante, tá? Sempre pense, quando a gente fala em som agudo, vamos pensar em movimentação para cima. Vamos pensar para cima. Quando a gente falar em grave, vamos sempre pensar para baixo. Então, se nós temos dois sons diferentes, comparando eles, certo? Como os outros exemplos, como já falamos, né, anteriormente, sempre a gente precisa de pelo menos dois. Então, quando a gente estiver tratando da altura, né, quando a gente estiver falando de grave e agudo, vamos sempre pensar que o grave a gente pensa para cima, seta para cima, gráficos para cima, é algo que sobe. Grave é algo que desce. E se nós tivermos um terceiro, né, não somente dois sons, mas um terceiro, aí a gente vai mentalmente organizar, né? A gente vai pensar como se o mais grave é o que fica mais embaixo, o agudo é aquele que está lá em cima, e o que não é nem o agudo e nem o grave, ele vai ficar aqui no meio, tá certo? Então podemos pensar em grave embaixo, médio no meio, agudo em cima. Sempre utilize esse parâmetro aí, que isso vai facilitar, não só agora, mas durante todo o curso de música de vocês aqui na escola, tá certo? A altura, pessoal, ela é a propriedade que define o som como agudo ou grave, tá certo? Olha só, estarei aqui novamente ilustrando para vocês dois sons, um agudo e um grave. Lembra que eu falei? Agudo a gente pensa para cima, grave a gente pensa para baixo. Então eu vou produzir um som grave. Eu vou até fazer uma movimentação com o instrumento, né, para ficar mais claro. A nota grave eu vou fazer para baixo e o agudo eu vou movimentar o instrumento para cima. Então tá aqui um som grave. Agora um som agudo. Então, grave, agudo.
Muitas pessoas iriam dizer que eu toquei um som grosso e um som fino. É uma forma comum de se ouvir, mas a partir de agora, certo? Vocês vão internalizar essa forma de descrever a propriedade do som da altura, tá? Relacionada à altura. Quer dizer, quando a gente estiver falando de altura, a gente está falando de som grave ou som agudo. Grave e agudo, tá ok? Então, se eu tiver agora um terceiro som, olha só. Eu vou fazer o grave. Agora eu vou fazer um outro som. E agora aquele agudo. Então observe, agora eu tenho 3 sons. Observe que eu estou fazendo um movimento com o sax. Olha só mais uma vez. Estou representando aqui um som grave, um médio e um agudo. Grave, médio, agudo, médio, grave. Tá certo, pessoal? Então fiquem atentos. Aquele termo, som fino, agora você vai utilizar o termo som agudo. E o som grosso, você vai utilizar o termo som grave. E se tiver um outro terceiro som, uma terceira referência, que não seja nem o mais agudo nem o mais grave, você vai chamar de médio. Tá certo? Vamos continuar. Voltando aqui. E o timbre, pessoal, a propriedade do som chamada timbre, é ela que define a identidade do som, pessoal. Através do timbre é que nós reconhecemos os sons dos diversos instrumentos. Não só dos instrumentos, mas também das vozes das pessoas. A gente é capaz de reconhecer os nossos parentes sem estar vendo, apenas ouvindo o som da voz, né? Então, o timbre é justamente a característica, é aquela qualidade do som que nos faz reconhecer de onde está vindo. Se é a nossa mãe que está falando, se é o nosso irmão, se são os nossos avós, se é um som de um avião, se é o som do som dos pássaros, se é o som de um saxofone, se é o som de uma guitarra, o som de um piano, é através do timbre, tá certo, pessoal? A qualidade que nos faz reconhecer as fontes sonoras é o timbre, tá ok? Gente, então olha só, cada uma dessas propriedades nós costumamos utilizar, como eu já havia falado, né, sinais gráficos para representar. Por exemplo, aí, na propriedade duração, um som longo a gente costuma representar com um traço longo, e um som curto com um traço, claro, um traço curto. E dessa forma, com essa metodologia, a gente vai estar exercendo, fazendo as nossas atividades, né? São através destes gráficos que nós estaremos utilizando para exercitar, né? Para trabalhar aqui a nossa percepção de som longo ou curto, tanto aqui na aula preparatória quanto na prova, tá certo? Então, traços longos representam som longo e traço curto representa som curto. É bem simples isso aí, bem intuitivo. A intensidade, pessoal. Olha, observem bem estes sinais aí. Eu creio que vocês já devam ter visto gráficos parecidos com esse aí, são como se fossem triângulos alongados, justamente lá naquele botão de volume do seu aparelho de som, né? Nós costumamos ver porque ele que define. Então observe o primeiro triângulo em cima, o primeiro gráfico, ele começa fino e vai crescendo. Então ele representa um som que é fraco e aos poucos ele vai ficando mais forte. E abaixo dele tem o outro gráfico que representa o contrário, um som forte que vai diminuindo, que vai sumindo gradativamente, tá? Então são sinais que até são comuns de a gente ver nos aparelhos de áudio. E no agudo ou grave? No agudo ou grave, pessoal, nós vamos estabelecer aqui para nossa aula e para nossa prova bolinhas. A gente vai utilizar a bolinha, como eu acabei de falar. Quando a gente tiver uma bolinha para cima, quer dizer que é a representação de um som agudo. Quando a bolinha estiver para baixo, é a representação de sons graves, né? Então aí nós temos dois parâmetros, duas retas, onde nós temos a primeira bolinha está em cima, então representaria um som agudo. E aí na reta de baixo nós temos bolinhas
duas bolinhas em sequência, seria a representação de dois sons graves, e posteriormente nós temos novamente uma bolinha na linha de cima. Então aí nós podemos descrever como um som agudo, dois sons graves e um som agudo novamente. A respeito do timbre, pessoal, o timbre ele é uma propriedade um pouco mais complicada de a gente representar através de gráficos neste momento, então nós vamos optar por não entrar nessa questão da representação do timbre, porque é muito ampla a maneira de representar os timbres, e também é possível que cada pessoa possa representar através de gráficos de formas diferentes, né? Aquele som que a gente escuta. Duas pessoas diferentes, por exemplo, podem tentar representar o som de um navio, por exemplo, através de gráficos, mas provavelmente cada uma vai relacionar o som com sinais diferentes, né? A sua maneira de ver. Então, nós não iremos entrar nessa questão de representação do timbre por enquanto, tá certo? Então ficamos aí com a propriedade do som, né? As suas características, o que define duração é a propriedade do som ser longo ou curto, e a gente representa som longo com a reta comprida, som curto com traço curto. A intensidade é a característica do som ser fraco ou forte, né? E a gente pode estar representando com sinais dessa forma aí, né? Um sinal que sugere algo que aumenta, que cresce, e o sinal de baixo, o gráfico de baixo, é algo que começa forte e vai diminuindo. A altura é a característica do som ser agudo ou grave. Representamos agudo, bolinha para cima, grave, bolinha embaixo, né? E o timbre, por enquanto, nós não vamos trabalhar ainda, tá certo?